A Gi tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Todo dia eu acho que eu encontro alguém, ou pelo menos um dia sim, um dia não. Gi, o teu programa é a tua cara, eu tô amando de coração, muito obrigada. Se você está no Facebook, compartilha, dá chuva de coraçãozinho. Tá no YouTube, também compartilha, porque eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai ser muito importante para muita gente. E estamos hoje, então, no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada. Agradecer também a Flavinha, que fez meu cabelo, e também... Não, a Flavinha fez minha make e o cabelo foi azul, lá do estúdio Flávia Olinger. E para começar o programa de hoje, eu estou aqui com uma linda, especial, muita querida, Angélica Delagnolo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi, que agradeço. Ela que é nutricionista funcional, eu considero ela uma estudiosa. Eu vejo essa menina assim, ela está sempre em congresso, está sempre fuçando, né? É isso, né? Sempre tentando me atualizar, né? Ir atrás. A gente não pode parar, principalmente sendo da área da saúde. É isso aí, gente. E no programa de hoje, assim, ó, é muito especial porque é um assunto delicado, né? O programa da Gi tem esse jeito espalhafatoso de dizer, mas é um assunto delicado. Você já ouviu falar em tentantes? Então, tentantes é o termo para aquela mulher, para a mulher que tenta em ser mãe. Eu vou fazer o seguinte, para ter uma ideia, Rodrigo, por favor, passa para a gente o vídeo de uma pessoa muito especial. E a gente já volta a conversar. Eu sou Fernanda, tenho 35 anos, sou tentante há 5 anos, tenho endometriose e trombofilia. E eu queria falar para você hoje, que é tentante, que não existe infertilidade sem causa. Portanto, busque a sua causa da sua infertilidade, busque isso e lute por isso. Não desista, eu sei que essa caminhada é uma caminhada difícil, muitas vezes a gente desanima, tem aqueles momentos de tristeza, mas eu tenho certeza que em busca do seu sonho e quando chegar essa tua grande vitória, isso vai compensar tudo isso que você está passando. Então, assim, a minha palavra de hoje para você, tentante, é realmente buscar, e esse caminho é bem longo, porque tem muitas coisas que envolvem tudo isso, mas eu deixo aqui a minha palavra para você não desistir, não desista dos seus sonhos e busque realmente o seu sonho. Portanto, eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram também, para quem tiver, quiser saber um pouquinho mais da minha história, da minha caminhada até aqui, pode entrar em contato comigo. Eu amo compartilhar minha história com quem está passando, principalmente quem está passando o que eu também estou passando, saber da história da outra pessoa também. Isso alegra muito o meu coração e me faz muito bem mesmo. O que eu puder estar ajudando, o que eu puder ser ajudada também, agradeço muito. Um forte abraço e vamos lá, que juntas conseguiremos a grande vitória. Querida, esse vídeo me emociona. Fernanda Beltin, um grande beijo, tu és uma corajosa, eu te admiro demais. Eu escutei esse vídeo no período da manhã e eu me emocionei mesmo, porque assim, ó, eu acompanho um pouquinho da luta e eu digo assim, ó, de tantas mulheres que tentam em ser mãe, tantos casais que tentam em ter filhos, ela teve a coragem de dizer o seguinte: eu estou tentando há 5 anos, né? Eu não vou falar muito porque senão eu vou chorar. Você se emociona. Uhum. Então, por isso, a Angélica veio contribuir. Como, Angélica, que a nutrição pode contribuir para essas tentantes, para essas mulheres que chegam no teu consultório e dizem o que para ti? Não consigo engravidar e não sei mais o que fazer. Né? É a frase principal. Então, a gente vai conversar com você que está tentando engravidar, não sabe o que está acontecendo, já está há anos, né? Pelo menos a gente considera aí no prazo de 1 ano, 1 ano e meio, tentando engravidar e não está conseguindo, né? E eu quero falar principalmente com o casal, né? Não é só com a mulher, porque a gente, primeiro passo, eu acho, para a gente entender é que a mulher ela não faz o filho sozinho. Perfeito. Né? Então a saúde tem que vir dos dois, tanto do homem quanto da mulher. A preocupação em mudar, em investigar, tem que vir dos dois também. Tá? Então, a gente hoje tem alguns dados que mostram o quê? Esses casos de infertilidade, principalmente, né, os sem causa, giram em torno de 10%.
Tá? Então, são aqueles casos que, assim, eu não tenho nada, eu já pesquisei muitas coisas, eu não sei mais o que fazer e eu não consigo engravidar. Certo. 30% normalmente é uma questão da mulher, 30% uma questão do homem, 30% uma questão do casal. São mais ou menos os números que a gente tem, tá? Então, nós vamos conversar hoje com esses 10% ali dos casos. Perfeito. Bom, sendo esses 10% que, teoricamente, seria uma infertilidade sem causa, a gente tem que lembrar que ninguém dorme saudável e acorda doente. Perfeito. Né? Então, assim, sem causa, porém, nós temos que investigar o que está influenciando negativamente aquele organismo. E ela foi bastante enfática quando ela diz assim, ó, não existe infertilidade sem causa. Isso. Né? É um tema muito complexo, porque hoje, para deixar bem claro, a gente está tratando da nutrição, da área da nutrição. O certo seria fazer um grande programa com ginecologista, com psicólogo, né? Enfim, na área do personal trainer. Então, hoje, bem claro, na área da nutrição. Se você tem alguma pergunta, vai deixando ali, quem sabe a gente faz um outro programa. Perfeito. E junta tudo e faz barulho, porque muita gente quer, muita gente tenta, e é por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar você aí de casa. E se você conhece alguém, vai compartilhando, mandando para essa pessoa. Isso. Diga lá nesses 10% que nós vamos falar hoje, por favor. Então, nesses 10%, o que normalmente a gente vê? Tá? Que são pessoas que ainda não se conscientizaram da importância da nutrição no processo. E quando eu digo nutrição, eu estou me referindo, como você falou também, à nutrição da mente, né? A nutrição de todas as áreas. Mas aqui a gente vai, então, se ater especificamente, falando de alimentação, dos nutrientes, nos casos de suplementação, quando precisa utilizar, quais mudanças, né, nos hábitos que essas pessoas precisam fazer. Então, são vários os hábitos negativos que as pessoas têm hoje que vão influenciar negativamente na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, a gente vai explicar um pouquinho cada um deles, Sim. Porém, vamos entender o quê? Inicialmente, tá, aquilo que eu faço hoje, eu estou influenciando para possivelmente 3 a 4 gerações. Então, vamos entender que talvez essa mulher que tem essa infertilidade sem causa, ela está sendo influenciada pelo que a avó dela fez. O ovário dela pode ter sido influenciado por exemplo, uma dieta hipocalórica, uma restrição calórica muito severa que aquela mulher pode ter passado, ou outros tipos de problemas. Né? Então, talvez a gente precise corrigir esses erros metabólicos, essas disfunções, essas cascatas de desequilíbrios que essa mulher ou esse homem vem tendo. Então, a nutrição ela vai atuar de uma maneira muito integrativa nesses casos, fazendo o quê? Limpando aquele organismo, fazendo correções, corrigindo carências nutricionais, parte intestinal, a parte metabólica de fígado, corrigindo a alimentação e os hábitos gerais, para que a gente consiga, então, reequilibrar aquele organismo. E muitas vezes, a gente estava falando antes, que às vezes deixa a nutrição como o último dos últimos, como assim, ó, como isso vai funcionar? Isso, exatamente. Porque é realmente aquilo que eu falei, que é uma falta de conscientização, mas é em todos os casos, né? Hoje já está mudando muito, ainda bem, as pessoas estão muito mais conscientes dos benefícios e da importância de uma boa alimentação e dos bons hábitos, mas há pouco tempo, realmente, a gente não sabia da importância da nutrição adequada em casos de fertilidade e infertilidade. E também vale a pena, assim, ó, se tu está tentando por tantas formas, né? Por que não também na nutrição? Sim. Né? E a questão de anticoncepcional? A gente já escutou, eu já escutei algumas vezes assim, se a pessoa toma muitos anos de anticoncepcional, pode ser que vai influenciar nessa fertilidade. Tem a ver ou não? Pode ter a ver, né? Então, falando mais da parte nutricional, o uso de anticoncepcional ele vai depletar vários nutrientes importantes, fundamentais para a fertilidade, como é o caso do zinco, como é o caso da vitamina B12, de todo o complexo B. Ele vai acabar aumentando o cobre por um desequilíbrio, que é um mineral, quando ele está muito alto, né, fora ele dos valores, ele acaba sendo mais tóxico. Então, ele vai influenciar negativamente nesse sentido. Ele vai influenciar de outras formas também na questão hormonal, né, em que muitas vezes aquela mulher ela não consegue voltar a produzir hormônio normalmente quando ela para o anticoncepcional. Por isso que é importante estar sempre com o auxílio médico, né, que fale da mesma língua para poder trocar as ideias do caso e poder chegar num consenso, né? E aí a gente também tem que lembrar o quê? Dependendo da indicação desse uso de anticoncepcional, então por que essa mulher começou a usar anticoncepcional? Porque é muito comum eu receber no consultório mulheres em uso de anticoncepcional há 15, 20 anos.
e nunca pararam e, que é muito até cultural, né? Tipo assim, a minha mãe tomava e eu vou tomar e assim, sim, né? Mas às vezes essa indicação ela foi, por exemplo, por um ovário policístico, que a gente vai conversar depois. E eu nunca tratei esse ovário policístico de verdade, né? Eu só estava em uso de anticoncepcional. Aí, quando eu paro o anticoncepcional, eu vou fazer um ultrassom, vou fazer um exame, tá lá de novo o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico. Certo. E aí isso vai dificultar realmente a parte de fertilidade dessa mulher. Angélica, vamos fazer o seguinte, tem muita coisa, é um assunto muito extenso, mas assim, como eu disse, na parte da nutrição, a gente vai dar uma paradinha, vai para os comerciais, e no próximo bloco a gente vai falar de trombofilia, de ovários policísticos e também de endometriose. Conhece alguém? Vai mandando, vai compartilhando, que a gente já volta no próximo bloco. A Tec Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. Tec Medicina Integrada, Rua Ercílio Luz, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. Estamos de volta, gente. Se você é tentante, se você, casal, quer muito ter filho, esse é o programa para você. Né? Se você conhece alguém, como eu já disse, compartilha, porque a gente são várias áreas, como eu já disse no primeiro bloco, a psicologia, a ginecologia, a nutrição, enfim, para deixar o teu corpo pronto. Algumas pessoas passam por isso e, tipo, engravidei, mas muitas não. Né? Tem um número grande de mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. Por isso a gente vai falar então assim, ó, já ouviu alguém que tem ovário policístico? Né? A gente estava falando ali, usa anticoncepcional para tratar isso. Por exemplo, como que a nutrição pode beneficiar, pode tratar essa paciente que tem endometriose e também trombofilia? Tá, então vamos primeiro para o ovário policístico, né? O ovário policístico, ele vai acometer um grande número de mulheres, é realmente assim crescente os casos que eu recebo no consultório, e ele está muito relacionado com a parte alimentar pela questão do alto índice glicêmico, né, dos carboidratos que as pessoas vêm consumindo hoje. Aquela história do eu vou no mais prático, eu vou no mais rápido, acabo pegando tudo que vem muito empacotado, tudo à base de farináceos e açúcares, né? Isso acaba causando um processo que a gente chama de resistência insulínica no corpo e está extremamente relacionada, intimamente relacionada ao ovário policístico. Então, a nutrição ela vai corrigir essa resistência insulínica. A gente precisa trabalhar nisso, né? E corrigir diversas carências nutricionais que também estão relacionadas nesse processo, principalmente ali uma dieta mais anti-inflamatória, mais antioxidante, a prática de atividades físicas é fundamental. Sim. E o mesmo se aplica então para a endometriose. A endometriose ela é uma doença que ela é de cunho inflamatório, ela é estrogênico dependente, né, hormônio dependente. Sim. E ela é uma questão de saúde que realmente faz a mulher sofrer, porque ela tem dores agudas, ela tem dores muito fortes, principalmente próxima à menstruação. Porque assim, tu escuta assim, a endometriose, ela vai envolvendo os órgãos internos e vai tomando conta, e a nutrição vai ajudar nesse processo de redução do processo inflamatório. Tá? Então, a nutrição a gente vai atuar o quê? Com uma dieta anti-inflamatória e extremamente antioxidante. Por quê?
Muitas mulheres que têm endometriose, elas podem ter algum polimorfismo, alguma mutação relacionada ao sistema antioxidante do nosso corpo. Por isso que elas têm um nível de inflamação tão grande. Né? Então, a gente precisa atuar com uma dieta muito rica em fitoquímicos, com estratégias antioxidantes. Se for necessário, utilizar algum tipo de suplementação para auxiliar essa mulher também, para que ela consiga ter um processo recuperativo melhor. Isso sempre acompanhado, né, do tratamento médico que foi indicado. Né? Então, um não substitui o outro. O que a nutrição faz é acompanhar o tratamento. Né? Ela é um a mais ali no tratamento e é essencial. Como eu digo ali, ó, é assim, tu tá junto com o teu ginecologista e assim, algumas mulheres, eu já escutei isso, assim, eu vou praticar exercícios físicos, mas eu tô tentando engravidar e eu tenho medo de... Gente, é como se tivesse que colocar no botãozinho assim, ó, é vida normal, fazendo aquilo que precisa ser feito, mas assim, imagina se essa minha aluna, a Fernanda, querida, ficasse ali, ó, 5 anos atrás, não, só um pouquinho, eu não vou praticar exercício físico, porque eu tô tentando engravidar, porque a gente sabe que o exercício, ele tem que ser cauteloso, principalmente assim, a mulher engravidou até a 14ª semana, a gente tem que ter cautela, 140 batimentos, enfim, imagina se a gente passasse esses 5 anos cuidando, sabendo que o exercício físico vai diminuir a questão da gordura. Ele é fundamental. Tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Principalmente para o homem, está muito envolvido na questão da espermogênese. Então, os sedentários ficam muito prejudicados a nível de fertilidade por conta dessa alteração na produção de espermatozoides, tá? Tanto em qualidade quanto em produção, em quantidade. Tem um outro fator que influencia todos esses casos que a gente está falando também, que são os contaminantes, os poluentes que a gente tem hoje no ambiente, né? A gente vive num ambiente que é muito cheio de toxinas. Por exemplo, a mulher ela quer engravidar, mas daí ela acorda de manhã e ela já passa o batom, ela passa a maquiagem, ela passa um creminho na ponta dos cabelos, ela usa o desodorante cheio de alumínio. Aí ela vai lá e toma um café na cápsula de alumínio. Então, assim, antes mesmo de sair de casa, você já ficou super exposto nessas toxinas. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Então, essas toxinas, elas podem acelerar o envelhecimento ovariano, por exemplo. Né? Ou então, se for, por exemplo, toxinas do plástico, como o bisfenol, a gente vê que ele tem uma influência direta nos ovários também, porque ele atua como se ele imitasse, tá falando bem a grosso modo, ele imitasse a função de um hormônio no nosso corpo, que é o estrogênio, mas ele não tem essa função. Então, ele vai se ligar a esses receptores hormonais e vai começar toda uma cascata de desequilíbrios. Então, evitar a exposição, né, excessiva a essas toxinas é importante para essas tentantes. Esse último foi plástico? Que você falou os plásticos, né? Café no copinho plástico ou no copinho de isopor. Eu sou tentante, eu estou fazendo tudo que vocês estão falando, eu estou me cuidando. O meu marido, ele trabalha em banco, por exemplo, e ele pega o tempo inteiro aquela notinha, a notinha que sai, que é um papel quente, é um papel que é tipo plástico, ele é quente. Aquilo é cheio de bisfenol A. E ele está sendo absorvido pela pele. Meu Deus, quanta coisinha, gente. Então, Jesus. Por isso que é a mulher e o homem que tem que estar engajados nesse processo. Né? E estarem abertos realmente a essas mudanças. Pelo menos durante esse período aí que eles estão tentando para essas mudanças realmente acontecerem. Então, a gente falou ali do ovário policístico, falamos da endometriose e da trombofilia da mesma forma. A trombofilia, a gente vai atuar investigando, por exemplo, se é uma causa de uma alteração numa enzima chamada MTHFR, que ela está relacionada ao ácido fólico, a nutrição vai atuar utilizando uma forma ativa daquele nutriente. Então, o que acontece com essas mulheres? Eu não consigo converter o ácido fólico para a forma ativa dele. Né? Pouquíssimo, mesmo que seja através da alimentação. Não precisa nem ser só pela suplementação. Então, a nutrição, a gente vai atuar, sabendo disso, utilizando a forma metilfolato, ao invés de ácido fólico. E aí conversar a necessidade com o médico que está acompanhando se realmente tem indicação de usar um anticoagulante, né, para essas mulheres. Então, a nutrição atuaria em cima das mutações, os polimorfismos, tentando sobrepor o efeito disso. Então, se é um polimorfismo para a vitamina D, a gente sabe que essa mulher ela vai ter que suplementar sempre. Se o homem ele é o que a gente chama de metabolizador lento da cafeína, as pessoas tomam muito café hoje em dia, né, Gi? Bastante, demais, né? Meu Deus, Oi. Então, se ele é um metabolizador lento da cafeína, que a gente chama, então ele tem muitos sintomas já quando ele toma o café, ele tem necessidade de tomar aquele café, isso vai alterar também a parte de produção de espermatozoides dele. Então, a nutrição vai ter que enxergar
estudar essas possibilidades e aí remanejar, né? Então, dar novas estratégias para essa pessoa. Não, só para fechar aqui, a última parte eu não entendi muito ali, porque tu falasse um monte de palavras e coisa, mas eu quero só nesse fechar aqui. Né? Não, realmente é importante, mas eu quero fechar assim, ó, no meu entendimento, dizer o seguinte, por exemplo, uma mulher tem trombofilia e ela vai tomar ácido fólico, como a maioria das pessoas que a gente escuta, né? Não julgando o médico, o ginecologista, mas assim, ó, o médico vai lá e diz que tu tens que tomar, então, o ácido fólico. Só que já aí vai estar prejudicando. Nesse caso da trombofilia. Nesse caso vai. Por isso, olha como é importante aquilo que a Fernanda colocou naquela mensagem inicial. Não existe infertilidade sem causa. Né? Isto. E a gente precisa avaliar individualmente a necessidade daquele corpo. Perfeito. Eu brinquei na parte ali do final, que eu disse que eu não entendi, realmente tinha muitas palavras, mas eu entendi esse sentido, de que se tu tens que, de forma individual, às vezes aquilo que a menina tomou ácido fólico não é para ti. Gente, já voltamos, tá? No próximo bloco, a gente vai falar se tem algum alimento assim, que é legal, tá comendo. Enfim, espera um pouquinho, não sai daí que a gente já volta. Beijo. A TEC Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. TEC Medicina Integrada, Rua Ercílio Luz, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. Estamos de volta. E olha a pergunta que a Angélica me fez antes. O Gi, tem como fazer 10 blocos? É muito assunto. É muita coisa, né? Demais. Demais da conta. Gente, então vamos fazer o seguinte, de uma forma bem prática, o que as pessoas, né, esses casais, essa futura mamãe que está querendo tanto engravidar, ela deve passar a comer assim, tipo, é legal estar comendo isso. De uma forma geral assim, né? Claro. Porque como tu falasse no bloco anterior, é muito específico, é de cada um, claro. Cada caso é um caso. Uhum. Tá. Bom, entendendo que o objetivo da nutrição é fazer um reequilíbrio desse corpo, a gente tem que começar pela eliminação daquilo que faz mal. Concorda? Concordo. Então, a gente pode começar pelo básico de diminuir o consumo dos industrializados e dos ultraprocessados, né? Então, não ficar comendo só o que vem empacotado, até porque vem empacotado onde? Em plástico. Descascar mais, desembalar menos, né? Então, fazer os ajustes básicos, né? Eu acho que antes de aparar as arestas, a gente tem que começar pelo mínimo, né? Então, verduras, frutas, legumes de um modo geral, carnes e ovos, se for o caso, se a pessoa não é vegetariana ou vegana, mas alinhar essa nutrição buscando comer da maneira mais natural possível. Certo. Já faço isso, o que mais eu posso melhorar? Perfeito. Então, a gente vai trabalhar com alguns nutrientes específicos, e eu vou falar as fontes principais desses nutrientes para a gente não se estender. Então, quando eu penso em saúde hormonal feminina, eu posso pensar no inhame. Ele é um alimento que pouquíssimas pessoas consomem no seu dia a dia. Ele é um alimento barato, de fácil acesso. E ele está muito relacionado a essa qualidade de ovulação. Tá? Então, a saúde ovariana. Inhame. Deus, eu nunca mais vi gente falando inhame na vida. Inhame. Por que não, né? Claro, principalmente 15 dias, nos primeiros 15 dias ali do ciclo menstrual, tá? Então, antes da ovulação, inhame. Purê de inhame no café da manhã, sopa com inhame. Leite de inhame é legal para bater com frutas. Olha que legal.
A gente pode pensar nas sementes, que são fontes de vitamina E, de zinco, de magnésio, que são nutrientes essenciais. Então, as sementes de gergelim eu gosto muito, tá? Coloca na salada, coloca em cima de uma fruta, come pelo menos 2 vezes por dia. E as castanhas? Por exemplo, a castanha do Pará, ela é riquíssima em selênio, que é um antioxidante. Sim. Então, a gente falou antes, né, de uma dieta rica em antioxidantes para endometriose, para a fertilidade. O selênio é um super antioxidante e a gente encontra na castanha do Pará, tá? E aí, equilibrar de um modo geral os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e lipídios também. Eu não posso ter uma dieta extremamente rica em gordura, por exemplo, que pode não ser muito favorável, né? Não posso ter uma dieta muito pobre em carboidrato, muito rica em proteína. Então, eu preciso equilibrar isso vai ser muito individual, mas certo. Buscar equilibrar. Então, que tipo de gordura utilizar? As gorduras mais naturais possíveis. Abacate, azeite de oliva, o óleo de coco, a partir das sementes também. Então, tudo que for realmente assim, veio pronto da natureza. Não precisou passar por industrialização, né? Então, por exemplo, o trigo ele veio pronto da natureza se for o grão de trigo. Sim, mas as pessoas não consomem. Não. As pessoas consomem tudo que for à base de farinha de trigo. Tá? Então, limpar nesse sentido da alimentação. E falando em limpar, também é importante o seguinte, Gi. Recebo muitas pacientes que falam assim, eu como tal alimento, mas eu sei que não me faz bem. Mas eu como. Se você sente que não faz bem, é porque provavelmente você tem algum grau de intolerância àquele alimento. Faz o teste, retira por 21 dias e veja como que você se sente. É muito comum nos casos de infertilidade, intolerâncias alimentares. Olha, principalmente ao glúten, né? Até porque é um dos alimentos que as pessoas mais consomem hoje pela praticidade. Sim. Então, faça o teste. Se você come algum alimento, seja ele natural ou não, e não te cai bem, tire por um período, volte a comer e aí você vai ver como que você se sente, se ele faz mal ou não para você. Isso é super importante. Eu escutei nessa área, assim, deixar o aquário limpinho, né? Deixar o aquário, por isso que é tão importante a nutrição também associada a todas as outras áreas na conquista. Né, a gente quer o quê? O corpo ele vai ser o ambiente do bebê. Assim como o ambiente que a gente está exposto hoje, que a gente está falando tanto, né? Toxinas, alimentação, estresse, é o ambiente em que eu estou exposta. Eu também preciso mudar isso se eu quero ver resultados diferentes, que ambiente que eu quero para gerar uma vida. Isso. Então, eu explico para as minhas tentantes, para as minhas pacientes, o seguinte, a partir de agora, o tratamento que a gente vai fazer, você precisa de paciência, porque, por exemplo, eu preciso de pelo menos 3 meses para começar a ver os resultados. Nos estudos isso também acontece. Porque a maturação do óvulo vai acontecer em torno de 85 dias antes da ovulação. Então, eu preciso de, no mínimo, 3 meses para melhorar aquela qualidade, a saúde ovariana. Né? Então, eu preciso de constância, repetir, sempre aquele ato positivo. Sim. Preciso de paciência e preciso enxergar realmente como eu estou reequilibrando o corpo, a casa que vai gerar uma vida. E conta ali para o pessoal que está em casa, que teve uma paciente tua, 4 anos tentando, sem causa. Gente, conta isso ali, porque a gente quer, nesse programa de hoje, mostrar assim, ó, que tem esperança. Sim, tem alguns casos, né? O caso dessa paciente, ela estava há 4 anos tentando de maneira natural. Ela já tinha deixado claro que se fosse para ser uma reprodução assistida, ela preferia não ter um filho. E aí, o que faltava, então, para ela era realmente ajustar essa questão das intolerâncias alimentares, reduzir o processo inflamatório que estava acontecendo, corrigir as carências nutricionais. Como que a gente percebeu essas carências? Pelos sintomas de TPM que ela tinha. Então, ali a gente identifica carência de cálcio, carência de vitamina B12, que acaba aumentando outros fatores. Tudo funciona em cascata no nosso corpo, né? Certo. Tem outros casos, paciente com endometriose que engravidou de primeira, então fez a cirurgia, né, acompanhamento médico, porém estava fazendo uso dos suplementos adequados, dos antioxidantes e principalmente uma alimentação perfeita, anti-inflamatória, antioxidante, engravidou já no primeiro mês pós-cirurgia. Várias pacientes com síndrome do ovário policístico, né, achavam até, não, tenho ovário policístico, vou até fazer esse tratamento aqui, mas não corro o risco de engravidar, e engravidam. Porque realmente você começa a reequilibrar aquele organismo. Né? Você não precisa mais dar um nome à doença, por exemplo. Você reequilibra o organismo e aí ele fica apto a te dar a resposta que você quer.
entrega, confio, aceito e agradeço, que uma hora vem. E faço a minha parte. Exatamente. Ô, Angélica, deixa eu te perguntar a questão psicológica, né? Porque assim, ó, se a gente tu passa uma dieta, né? E a pessoa quer emagrecer. E aí a pessoa quer ou aumentar de peso, tem aquelas pessoas que são magras demais e querem aumentar, tem de tudo. Sim. E como lidar com o aspecto psicológico, a ansiedade que gera isso, né? Porque, olha só, a gente fala tanto em... Como é que é? É o efeito... Gente, esqueci... Daqui a pouco vem a palavra. Tá. As ações psicossomáticas, assim. Ó. Tá. Aquilo que eu acabo tendo aqui, que vai aparecer em alguma parte do corpo. Aquilo que eu não curo na mente se transforma em doença no meu corpo. Exatamente. Então, assim, o que a gente poderia falar para essas mães em questão da ansiedade? Que, assim, é igual emagrecer. Emagrecer, às vezes, está lá, o cardápio está ali. Mas tu não faz, às vezes, por conta daqui. Que não segue, enfim, o que poderia falar para essas mamães no aspecto psicológico que tu lidas tanto no teu consultório? Sim. Entender que a mulher moderna, nós, hoje em dia, muitas vezes priorizamos nossa carreira, ser bem-sucedida, então são horas e horas de trabalho. A gente acaba tendo uma vida que a gente chama de dura, no sentido não de extremo esforço, mas é uma dureza que ela é mais masculina. Ela não é tão graciosa como deveria ser esse lado feminino, né, da mulher. Isso é uma característica muito forte, principalmente das mulheres com endometriose ou outros tipos de problema relacionados ao sistema reprodutor. Bem forte isso. Então, é enxergar primeiro, né? Conscientemente estou falando, Gia, eu quero ter um filho. Mas inconsciente, o que eu sinto? Tanto assim, né, Angélica, a gente escuta, assim, aquela mulher... Você ali na sua casa deve ter escutado isso, deve ter passado por situações assim, a dizer assim, não, primeiro eu quero estudar, eu quero ter minha carreira, eu quero ter o meu negócio, e aí depois, o ano tal, eu vou engravidar. E daí, na hora de engravidar, não engravida. Isso. E está aqui, né? Porque às vezes está com aquilo tudo tão preso... Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de engravidar e não dar conta do meu trabalho, ou de ser demitida, ou de perder o meu cargo para alguém. Eu tenho medo de não dar conta de pagar as contas que vão surgir com a responsabilidade de um filho. E muitas vezes esses medos, eles são realmente só inconscientes, né? A mulher, ela não traz à tona aquilo que pode estar bloqueando realmente ela de engravidar, né? Sim. Então, essa parte do controle, do ser muito controladora, é legal, quem sabe procurar uma terapia, ou quem sabe... buscar enxergar isso de uma maneira mais clara, né? Eu quero 100%, ou eu quero com um pouco de medo, eu quero com muito controle, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. O próprio medo de ser mãe, né? Tipo assim, com tudo isso, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? E aquilo tudo vai inconscientemente travando. Então, o que seria assim, porque o Rodrigo já veio, já fez assim, tipo, acaba o programa logo, tá vindo o David Júnior, calma, espera, vamos fechar aqui, né? Calma. Só um minutinho, calma. Então, assim, ó, dizer que é o conjunto, né? Assim, ninguém é dono de uma verdade absoluta, mas dizer o seguinte, se realmente você quer, como disse a Fernanda, acredite no seu sonho, que um dia ele há de se realizar, e ter isso em conjunto com o ginecologista, aí sim fazer o teu exercício físico, aí junto com a nutrição e também da terapia, tudo isso. Perfeito. Isso vai virar a chavezinha. Vai virar a chave. É estar aberto, né? Para virar essa chave. Né? Então, às vezes a gente é acostumado com aqueles padrões e que eu preciso olhar de uma maneira diferente e criar outro tipo de hábito de vida, estilo, outras coisas que eu acredito. Isso realmente pode virar a chave para você. Ai, que maravilha. Gente, nós ficamos por aqui, então, hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Assim, essa maravilhosa, gente, inteligentíssima. Olha, eu ficaria horas aqui falando contigo, mas Obrigada, o Rodrigo gente. já veio cortando assim, Tá cortando, né? a gente. Quem sabe um outro programa, deixa ali nos comentários o que tu achou, o que tu estás achando do programa da Gi, pode deixar barulho, deixa coraçãozinho. E vamos ficando hoje no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada. Um beijo pro pessoal do estúdio, lá da Flávia Olinger, que fez meu cabelo e make. Beijo, meninas. E é isso, que eu sempre digo que é o intuito também do programa da Gi, é falar de saúde. Eu sou personal trainer, mas eu quero ajudar você, que está ali na sua casa, aos pouquinhos, que isso é uma corrente do bem. Ficamos por aqui, saúde, o seu bem mais precioso. Cuide-se, um beijo, fiquem com Deus, fui!